Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado? Então deixa de ser trouxa, se inscreva, ative as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E não esquece que você pode se tornar um membro do canal e assim ter acesso a benefícios exclusivos, como selos que vão ao lado do seu nome ou emojis pra você usar nos comentários dos vídeos ou chats das lives. E se você fosse membro, como os vários bruxões aqui do Caldeirão Furado, hoje você poderia usar o emoji da sua casa de Hogwarts pra comentar bastante aqui, porque hoje a gente inicia os vídeos do orgulho das casas de Hogwarts. Nós vamos ter 4 episódios, um para cada casa, onde hoje nós vamos começar com a Lufa-Lufa, já que hoje, dia 20 de março, é o dia do orgulho lufano. Então, para quem é membro e é da Lufa-Lufa, comenta muito aqui embaixo com o brasão da sua casa. Se você não for membro, torne-se membro e assim ajude o canal com as produções, ou então você pode contribuir com as produções aqui do canal através do botão valeu, e assim o seu comentário fica em destaque entre os demais. A casa Lufa-Lufa foi fundada por Helga Hufflepuff, uma entre os 4 fundadores de Hogwarts, os 4 bruxos mais poderosos que viveram na época, lá no século X. A Helga veio dos amplos vales do país de Gales, e ela foi a única fundadora entre os outros que se recusou a escolher os alunos. Ela disse: ensinarei a todos e os tratarei com igualdade. Apesar disso, ela valorizava assim algumas características. Foi através dessa postura que sua casa passou a ser ocupada por bruxos que tinham entre suas características lealdade, companheirismo, alunos sem medo do trabalho duro, pacientes e extremamente dedicados. Algumas pessoas podem até pensar que esses são os alunos sem características boas que sobraram, então eles ficam na Lufa-Lufa, mas olha só, a lealdade de um lufano é algo incrível. Sem contar que são bruxos que fazem aquilo que acreditam ser, independente de qualquer coisa. O nome da fundadora Helga é o feminino do nome Helg, que por sua vez tem origem no nórdico antigo Helgr, que significa abençoado ou santo. Já Hufflepuff é a junção de 2 palavras, Huff, que é soprar, e Puff, que é bufar. E pode parecer sem sentido para você num primeiro momento, mas Ruff and Puff ou Ruffling and Puffling é uma expressão usada para quando a pessoa fez algum trabalho árduo e então ela bufa, ela ruffle and puffle, que é algo equivalente como o nosso ufa em português. Algo muito adequado para uma casa que tem como característica bruxos e bruxas que não têm medo do trabalho árduo, que se dedicam muito para conseguir aquilo que almejam. Basicamente, então, o significado do nome da Helga Hufflepuff, se a gente for levar assim em conta a tradução e juntar tudo, ficaria algo como a abençoada ou a santa que trabalha incansavelmente. O que, mais uma vez, condiz muito com a personalidade da Helga, já que, além de ter essa característica de aceitar a todos e não julgá-los e não diferenciá-los por características, ela também foi um grande nome em relação à sociedade bruxa. Ela fez muito por criaturas marginalizadas, ela ajudava muito as pessoas, então isso faz muito sentido. O símbolo da Lufa-Lufa é um texugo, criatura que também acaba sendo menosprezada comparada com as criaturas das outras casas. Mas olha, se eu fosse você, eu nunca iria querer mexer com um texugo, porque essas criaturinhas enfrentam leões, enfrentam criaturas muito maiores que elas para proteger sua família, para se proteger. Também algo muito característico dos lufanos. E olha que interessante, antes do texugo ser escolhido, foi cogitado pela autora J.K. Rowling que o símbolo da Lufa-Lufa fosse um urso, mas essa ideia acabou sendo descartada. As cores da Lufa-Lufa são amarelo e preto. O amarelo representa o trigo, o símbolo da prosperidade, da abundância, da fertilidade, da riqueza. Já o preto representa a terra. Ao contrário das outras 3 casas, que as cores secundárias são de metais preciosos, a casa Lufa-Lufa representa a humildade. E ao contrário do ouro, da prata e do bronze, que são metais macios e que se quebram e deformam facilmente, a terra é prática e duradoura. E isso demonstra a capacidade da Lufa-Lufa de atuar como um escudo, protegendo os metais preciosos, que aqui nessa analogia seriam os alunos das outras casas. A Lufa-Lufa serve como o alicerce da força de todos eles unificados. O salão comunal da Lufa-Lufa fica um
piso abaixo do térreo do castelo de Hogwarts, bem próximo à cozinha. E isso não é por acaso, afinal, grande parte das receitas que são servidas em Hogwarts foram criadas por Helga Hufflepuff. Ela era muito boa nesse tipo de magia. O salão é aconchegante, as janelas e portas são arredondadas e lembram tocas, e da janela é possível ver o nível da grama, e o sol tá sempre dentro do salão. A entrada do salão comunal da Lufa-Lufa fica escondida atrás de uma pilha de barris, onde o aluno, para entrar, precisa bater no barril correto o ritmo do nome Helga Hufflepuff. Algo mais ou menos assim. Se o aluno errar, ou se algum aluno de outra casa tentar entrar, vai ficar encharcado de vinagre. O fantasma da casa Lufa-Lufa é o Frei Gorducho. Em vida, ele foi aluno da própria Helga e acabou se tornando um clérigo da igreja. Só que ele foi morto justamente pela igreja porque ele tinha uma mania de ficar curando pessoas com um pedaço de graveto e também transformando objetos, tirando coelhos de dentro de objetos com esse mesmo graveto. Para a igreja, um graveto, né? Era sua varinha. A Lufa-Lufa formou grandes nomes no mundo bruxo. E eu vou citar alguns desses nomes, mas não se confunda, para você não achar que ficou faltando alguém, eu vou falar somente dos bruxos famosos e notáveis para o mundo bruxo. Eu não vou falar sobre personagens lufanos que a gente conhece lendo os livros. Não, são personagens famosos que fizeram algum grande feito no mundo e ficaram conhecidos. Newt Scamander, o magizoologista mais famoso do mundo, ele foi responsável por catalogar e registrar inúmeras criaturas mágicas, foi condecorado com a Ordem de Merlin 2ª classe e era um lufano convicto. Eldritch Diggory foi um ministro da magia e não foi simplesmente um ministro qualquer, foi ele quem fundou o quartel dos Aurores no Ministério da Magia, ele quem iniciou o programa de recrutamento dos Aurores. Também foi ele quem tentou tirar os dementadores da prisão de Azkaban para tentar dar uma vida mais digna aos prisioneiros, porque ele foi visitar a prisão e ficou completamente perturbado com a condição em que eles viviam. E ele tentou tirar ali os dementadores, ele tentou estabelecer ali uma comissão para tentar tirar, mas acabou morrendo antes disso. Artemisia Lufkin, a primeira bruxa a ser eleita ministra da magia, também foi da Lufa-Lufa. Ela foi a criadora do Departamento de Cooperação Internacional em Magia, ou seja, uma diplomata. O fundador Hengist of Woodcroft, que é ninguém menos que o fundador de Hogsmeade, também foi da Lufa-Lufa. Estudou inclusive na época em que a Helga era a diretora e professora em Hogwarts. A aritmancista Bridget de Wenlock, que descobriu e acabou definindo as propriedades mágicas do número 7, também era lufana. O Percival Rackham, que era um professor de adivinhação e um dos guardiões da magia antiga, também foi lufano. O Grogan Stump, outro ministro da magia, que criou a divisão de seres, feras e espíritos lá no ministério e também que fundou o departamento de jogos e esportes mágicos. E por último, o Dugald MacPhail, que foi o ministro que criou o Noitebus. A diretora atual da Lufa-Lufa continua sendo a Sprout, até onde sabemos. Não existe nenhuma atualização sobre isso, então, para todos os efeitos, ela ainda é a diretora. A ampulheta que conta os pontos da casa Lufa-Lufa são cheias de diamantes amarelos, um diamante um tanto raro. A casa Lufa-Lufa foi a que produziu menos bruxos que se tornaram das trevas. E isso é um feito e tanto, mas não quer dizer que não existiam bruxos das trevas lufanos. E um desses bruxos das trevas foi Elnon Blackwood. Além disso, o Blackwood era um nascido trouxa. Ele se casou com uma bruxa chamada Artemisia Black. Inclusive, Blackwood é a junção dos dois nomes, porque o Elnon se chamava Elnon Wood. Então, depois de se casar com Artemisia Black, eles juntaram os nomes e fizeram um nome novo. O grande problema na história deles é que a família do Elnon não gostava da ideia dele ser bruxo e a família da Artemisia, que era a família Black, não gostava da ideia dela se relacionar com um nascido trouxa. Então, ambos eram rejeitados por suas famílias e então no dia do casamento deles, eles chamaram as famílias. A família do Elnon foi a contragosto porque eles ficaram sabendo que a família da noiva tinha muito dinheiro, então por interesse eles acabaram indo. Só que o Elnon Blackwood era um exímio herbologista e ele tinha uma prática enorme em fazer sebes encantadas. Só que o casamento era uma grande armadilha. Então o Blackwood fez um labirinto gigantesco onde muitos dos convidados não conseguiram sair e desapareceram para sempre. E como o labirinto
enquanto não foi desfeito, muitas lendas surgiram sobre ele e muitos trouxas entravam nele por conta das lendas que falavam que quem conseguisse entrar e sair conseguiria encontrar um tesouro gigantesco, só que eles nunca voltavam. Então vários trouxas perderam a sua vida. E um detalhe muito interessante na relação da Artemisia Black com o Eunon Blackwood é que a filha deles, Lysandra, era um aborto. Nasceu um aborto sem magia e ela não tinha uma relação boa com seus pais, não tinha uma relação boa principalmente com a sua mãe, e ela entregou a sua mãe para caçadores de bruxos na época e ela acabou sendo morta em uma fogueira. E depois nunca mais se ouviu falar nem do Eunon Blackwood nem da Lysandra. Neville Longbottom queria ser Lufano. Ele mesmo afirmou que implorou pro Chapéu Seletor para colocá-lo na Lufa-Lufa, uma vez que ele tinha medo da reputação de corajoso da Grifinória e não queria ir para lá porque não queria se provar corajoso, porque ele morria de medo, e então ele acabou implorando para ir para Lufa-Lufa, mas o Chapéu Seletor escolheu que ele deveria ir para Grifinória e aprender que existem vários tipos de coragem e que a Lufa-Lufa não era casa de covardes não. Normalmente os alunos que são selecionados para Lufa-Lufa demonstram uma grande aptidão em herbologia e também no trato de criaturas mágicas, embora isso não seja uma regra. Mas me conta aí você, qual é sua casa de Hogwarts? Se você é lufano, esse vídeo é especial para você hoje, no dia do orgulho das casas de Hogwarts, no dia do orgulho da casa Lufa-Lufa. Eu espero que você tenha gostado de assistir esse episódio, que tenha gostado de saber um pouco mais sobre a sua casa. Você também que não é lufano, mas gostou de saber dessas coisas, deixa o like aí, porque ajuda demais, comenta aqui embaixo. E eu quero ver o episódio de qual casa que vai ter mais comentário e mais like, hein? Quem será que leva essa disputa aí? A gente se vê amanhã no próximo episódio com o orgulho da Casa Sonserina. Até lá, mal feito feito.